Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. É o segundo vídeo hoje do capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente. E lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então ia falar a palavra engraçada, né? Curioso, né? Digamos assim, quando a gente se depara com esse trecho, com essa leitura, porque vindo de alguém que sempre prega o amor à caridade, amor à caridade ao próximo, falar isso da família é só estranho, né? Tipo, Jesus dizendo isso, não reconhecendo, ignorando, né? Os irmãos, a mãe. Então, assim, de primeiro momento, pode soar estranho. Não contrasta, né, com a sua bondade e a benevolência que ele tem com todos. E lógico que tem sempre alguém querendo se aproveitar disso. E os incrédulos se aproveitam e diz, né, que Jesus, ele se contradizia a si mesmo por esse tipo de situação. Mas uma coisa que nós não podemos negar, é inegável que a doutrina da sua doutrina tem por base essencial a lei do amor e da caridade. Então, se certas máximas estão em contradição, peraí, se é o amor à caridade e ele faz isso com a família, tá caindo em contradição. Então, se está em contradição com aquele princípio, é que o que foi dito ou foi mal interpretado, mal compreendido, aquilo que o que está se lendo, né, no momento, esse trecho. Então, vamos ter mais paciência, vamos buscar mais a fundo o que Jesus queria dizer. Porque ele falava muito por parábolas, porque era um povo que não tinha, digamos, um entendimento à altura do que Jesus dizia, né? Se fosse falar de forma clara. Então, ele usava muito por parábolas e tudo mais. Então, a gente tem que, quando se deparar com uma leitura, porque a gente fala do pessoal daquela época, das pessoas daquela época que até pode ser nós, né? A gente não sabe. Mas a gente diz assim, o povo, né? O entendimento do povo naquela época. Porém, muitas vezes, hoje... E você sabe que me veio algo, né, na hora que eu tava fazendo esse vídeo, que tava falando da incompreensão das palavras de Jesus. E até nós hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com que a forma como que a gente fala e o que ouve. Porque eu costumo dizer muito, às vezes o que sai da minha cabeça, da minha boca, não é o que chega para o outro. E da mesma forma, às vezes o que sai do outro não é. E aí acaba causando essas desarmonias, desavenças, porque não foi falado da forma que deveria ser dito, ou não chegou como deveria chegar. Então eu observo muito isso no dizer, né? Aí eu costumo dizer que acaba pegando no ar, porque às vezes usa de um tom também. Então o tom é muito importante no que está sendo dito, porque se eu dizer eu te amo num tom elevado ou num tom que não vai ser agradável, né? Não vai estar realmente passando a mensagem que eu quero passar. Então, não sei se tem muito a ver com o texto ou não, mas eu achei importante porque me veio isso, que a gente fala muito, né, dessa época de Jesus, que as palavras eram mal compreendidas. Lógico, a gente está falando de uma situação grande, né, de uma dimensão muito grande de todo o conteúdo.
Mas a gente pode trazer isso na nossa vida, porque assim, eu identifico muito no dia a dia isso. Eu falo tal coisa e eu pego ar porque a pessoa não entendeu. A pessoa fala tal coisa, eu pego ar porque eu não entendi. O tom mesmo que se usa, às vezes eu nem tô brava, mas dependendo do tom que eu uso, passa essa imagem, essa mensagem pro outro. Então, eu achei interessante abrir esse parênteses. Continuando. Então, gente, é isso. Quando a gente se deparar com uma leitura, em qualquer momento, no caso a gente está falando do Evangelho, das palavras de Jesus, que soar estranha, peraí. O nexo, tem nexo, né? Passa pelo crivo da razão, o que ele está falando, né, numa situação, com o que ele ensina. Então, porque tudo que ele fala tem. Jesus é uma pessoa que gostava muito de ensinar, né? Tanto que é o nosso modelo e guia. Então, ele veio para nos ensinar. Então, tudo que ele fez, falou, foi uma forma de ensinamento. Então, vamos ver lá e não, tipo assim, essas palavras mesmo, não seguir ao pé da letra, que a gente tem que entender que era uma outra época, era um outro povo. Então, vamos lá. Então, se em certas máximas ele entrar em contradição, está em contradição com aquele princípio, não que ele vai entrar em contradição, né? Se, de repente, o que foi dito entrar em contradição com o princípio, é que as palavras foram mal interpretadas, mal compreendidas, tá? Então, fiquemos atentos. E é admirável mesmo ver nessa circunstância Jesus tratar os seus com tanta indiferença. Então, a gente olha, a gente fala, peraí, mas aí vem a explicação. Porque pelo que se sabe, os irmãos de Jesus não lhe tinham muita simpatia, né? Não eram muito próximos, não tinha assim uma presença muito constante, não lhe nutria simpatia mesmo, né? Porque eles não compreendiam a missão de Jesus. E aí, presta atenção também, né? Não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, mas você imagina, naquela época, você olhar para o seu irmão e saber, tipo, ele tem uma missão dessa, não era mesmo difícil, né? Essa compreensão. Então, por falta de entendimento, de compreender a enormidade, a dimensão de toda a situação, então às vezes acabava gerando esse mal-estar. Então, o que se sabe é que eles não tinham uma simpatia, né? Não tinha muita simpatia por Jesus, por não compreenderem a sua missão. E para eles, né, diante da época, diante de tudo mais, o que acontecia? A conduta de Jesus era bizarra, era muito estranha, porque fugia muito ao que acontecia, ao que se pregava na época. Então, todo mundo fica assim, né? O estranho, diferente, né? Todo mundo olha meio torto. Era o que acontecia. E tanto que eles consideravam uma situação tão nada a ver, digamos assim, trazer mais para o termo de hoje, que os ensinamentos que Jesus pregou, ensinou, tudo que ele fez, né, no caso, não tocou o coração dos seus irmãos. Não chegou a tocar, que nenhum dos irmãos de Jesus se fez discípulo dele. Porque eu acredito que eles achavam até que é isso, tá doido, né? Alguma coisa nesse sentido. Tanto que não partiu para esse caminho. Eles recebiam Jesus mais como um estranho do que propriamente um irmão, alguém da família. Você entende? Então, tinha um laço sanguíneo, mas diante de toda a situação, viam nele mais um estranho do que o próprio irmão. E aí, com relação à mãe, é óbvio que ela nutria amor por Jesus, era seu filho, isso é fato. Então, ela nutria ternura, ela nutria amor pelo filho. Mas ela também parece não ter feito uma ideia certa, correta da missão do filho, da missão de Jesus. E aí eu volto a falar, você imagina, né, ter um filho e de repente saber que ele é aquela pessoa que foi tão esperada, que veio mudar para antes e depois uma época. Então era muita coisa mesmo, né? A gente tem que, assim, olhar isso com consciência. Então, o que acontecia? Amar o filho, lógico que ela amava, só que ela não tinha a ideia da dimensão, da missão de Jesus, ela não entendia muito bem.
e nunca se soube que ela seguisse seus ensinamentos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. Então, você vê que tem toda uma dinâmica aí, não é simplesmente olhar, ai, desfez da mãe e dos irmãos. Não é isso, você entende? A solicitude maternal era o seu sentimento dominante da mãe de Jesus. Mãe, né? Então, era isso que predominava. E aí, no que diz respeito a Jesus, supor que ele houvesse renegado a sua mãe e os seus irmãos seria desconhecer-lhe totalmente o caráter. Não tem nada a ver com Jesus que a gente conhece, com os ensinamentos que ele passa, com as mensagens que ele passa. Então, tipo assim, olhar isso realmente é contraditório. Só que ele não fazia isso, que a forma como era feito que não era entendida. Pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra teu pai e a tua mãe. Então, veja bem, como ele num momento ele diz isso e no outro renega. Então, não é isso, é porque as palavras não foram entendidas. E aí, quando acontece alguma coisa, como a gente viu nesse texto, é necessário procurar outro sentido para suas palavras. Peraí, isso tá estranho. O que será que tá querendo dizer? Vamos estudar mais a fundo. Porque Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade, nenhuma ocasião para ensinar, para passar alguma coisa. Então, se veio alguma coisa que não condiz, se veio uma situação que não condiz com o que ele ensina, então pera que tá errado, a gente tem, ou tá sendo mal compreendido, a gente tem que buscar a real intenção, o real significado daquela mensagem. Então, como ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, ele se serviu daquela ocasião da chegada da mãe dos irmãos para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Que esse parentesco espiritual e corporal a gente vai estudar no próximo vídeo, vai trazer para vocês no próximo vídeo. Então, veja, gente, olha, aí eu olho tudo isso e eu falo, meu Deus, haja encarnação, né? Porque olha que sabedoria. Então, ele se pegou de uma situação para ensinar algo, sabe? Então, em cada momento, em cada situação, de exemplo mesmo, não era só de boca, né? Era uma situação vivida. Então, ele se aproveitava e já passava um ensinamento, uma lição. Isso é lindo demais. Você sabe que eu leio tudo isso, a vontade que eu tenho era de poder sentar numa roda. É muita pretensão da minha parte, eu entendo. E ficar ouvindo, por mais que a gente lê, mas você já imagina, né, você ouvindo, aquela pessoa calma, sábia. Ai, meu Deus, assim, é de querer abraçar, né, e de ouvir. Sabe quando você tem sede de ficar ouvindo aquela pessoa? Porque tá tão difícil, né, de sentar com alguém que tenha um conteúdo assim. Hoje tá tudo muito fluido esse mundo, então assim, você sentar e ouvir uma pessoa, porque a própria energia dele é incrível. Eu não sei nem se a gente ia dar conta de ficar perto, né? Mas ele é um ser incrível. Então, gente, que a gente possa trazer ele, a gente não pode sentar com ele, mas tem muitos ensinamentos. O Evangelho traz muitas situações em que a gente pode ler e imaginar ali com ele, que a gente já vai estar se conectando. Porque sentar, não sei nem se a gente tem energia toda para isso. E deixa eu terminar que o vídeo já passou demais hoje. Então, gente, um abençoado dia para vocês. Um beijo no coração, beijos de luz. Agente Espírita Brasil, Raimundo Mariano Dias, tá? E vamos buscar Jesus, nosso modelo e guia, que a gente... Tendo ele ali como modelo e guia, não tem erro. A gente tem a direção certinha, tá bom? Gratidão.